Você vai ver agora um plano de estudo de violão para que você aprenda a tocar violão em 2024. Melhor dizendo, em 12 meses, porque se você estiver por um acaso assistindo essa aula aqui já depois que 2024 tiver terminado, então vai valer também, porque são 12 meses. Mas para a gente que vai entrar agora em 2024, preste atenção aqui nesse plano de estudo detalhado para que você aprenda a tocar violão nesse ano. E é um plano simples, mas é um plano prático para que você ponha em prática e então você vai realmente aprender da melhor forma, que é praticando. Então pega papel e caneta e vai anotando os tópicos importantes. Vamos falar de 3 tópicos importantes, então vai anotando para que você possa depois buscar mais aprofundamento sobre esses assuntos. Mas vamos falar aqui e vamos mostrar como você vai fazer, beleza? Presta atenção aqui que em 2024 você vai aprender a tocar violão. Eu sou o Max, sou professor de violão aqui nesse canal e eu tô aqui exatamente para ajudar você que quer aprender a tocar violão. Se você tem esse objetivo de aprender a tocar violão, de dominar o violão aqui, então se inscreve aqui para que eu possa ajudar você de forma mais próxima, beleza? Vai se inscrevendo, pode deixar o like aqui também, que nós vamos estar juntos durante toda essa sua jornada de aprender a tocar violão. Então se inscreve e deixa o like e vamos lá para esse plano, um plano aqui detalhado com 3 passos para que você aprenda a tocar violão em 12 meses ou até menos, dependendo, claro, da sua prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica, mais rápido você aprende, mas é um plano para que você tenha como base, para que você aprenda aí em basicamente 12 meses. Aí pode até vir aquela dúvida: Max, mas como é que eu sei que eu já aprendi a tocar violão? O que indica para você que você já aprendeu a tocar violão? Tá certo que o estudo ele nunca para, certo? Mas que você já está em um nível, o que indica que você já está em um nível ali bem interessante, que a gente já pode dizer que você já aprendeu a tocar violão, são 3 coisas. Primeiro de tudo, você já consegue tirar o tom da música de ouvido, você consegue encaixar os acordes que combinam com aquele tom, certo? Se você achou um tom, por exemplo, em sol, você já sabe quais são os acordes que combinam no tom de sol. E outra coisa é também tirar ritmos de ouvido. Então, basicamente, essas 3 coisas que determinam que você já aprendeu a tocar violão. Tirar o tom da música, fazer as combinações harmônicas e tocar os ritmos também de ouvido. Max, eu ainda não consigo fazer nada disso aí que você falou. Não consigo tirar a música de ouvido, o tom da música, não consigo fazer as combinações harmônicas, não consigo tirar ritmo de ouvido. Beleza, então assiste essa aula aqui. Para você, por exemplo, que já consegue tirar o tom, mas não consegue adaptar o ritmo, ou mesmo identificar o tempo da música. Enfim, se você tem alguma dificuldade em alguma dessas 3 áreas, preste atenção nessa aula aqui também, porque eu vou estar ajudando você a desenvolver essas habilidades. Primeiro de tudo, aprender a tirar o tom de ouvido. Na questão de tirar o tom de ouvido, você tem que se ligar que você já tem que saber pelo menos os acordes básicos. Os acordes básicos, preste atenção aqui que eu vou mostrar para você. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Quando você for tirar o tom das músicas, você vai precisar pelo menos o básico, que são esses tons naturais, e também vai precisar, por exemplo, deles, a versão deles menor. Essa versão que a gente viu é a versão maior, a versão menor, Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor e Si menor. Então você dominando basicamente, tá? De forma básica, esses primeiros acordes aí, os 7 acordes naturais e a versão desses acordes naturais também menores, sabe? Maiores e menores. Aqui você já pode então exercitar a sua habilidade de tirar o tom de ouvido, porque você vai tirar o tom de ouvido e já vai cair em algum desses acordes aqui. Isso eu estou falando de forma básica, tá? Não estamos contando ali com os acordes sustenidos, mas basicamente você vai cair nas músicas fáceis, vai cair nesses tons maiores, por exemplo, aqui. Para que você consiga cair exatamente na nota que você quer, no tom que você quer, você precisa memorizar aqui na corda Lá e na corda Mi quais são as notas que existem no decorrer dessas 2 cordas. Por exemplo, aqui a corda Lá, a gente vai ter na primeira casa Lá sustenido, depois Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi não tem sustenido, então aqui já é Fá,
Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá aqui na 12ª casa, e assim a gente vai seguindo toda a escala cromática. Na corda Mi, a gente tem já que o Mi não tem sustenido, na primeira casa então já é Fá, depois Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, o Si também não tem sustenido, então a gente já cai direto em Dó, depois Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, e Mi de novo aqui, certo? Na 12ª casa. E daqui em diante a gente vai só seguindo também a escala cromática até o final aqui do braço do violão. Aprender a posição aqui nessas duas cordas vai trazer para você a possibilidade de treinar o seu ouvido para encontrar o tom da música. Por exemplo, se caiu aqui, você seguiu o passo que eu vou falar daqui a pouco e vai cair, por exemplo, aqui em Lá, você então já vai saber que se caiu em Lá, então você precisa fazer o acorde de Lá. É o tom de Lá, então. Então, sabendo disso, você precisa treinar, acompanhar a melodia nas cordas, fazer com que as cordas cantem a melodia da música. Por exemplo, ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Sabe? Vai fazendo as cordas cantarem a melodia. E vai fazendo a música completa, tá? Sempre treinando, fazendo com que as cordas cantem a melodia da música. Isso aqui vai trazer para você a possibilidade de identificar na música aquela sensação de descanso que tem na música, sensação de repouso. Sempre essa sensação de repouso vai trazer para você o tom da música. Por exemplo, pois com ele seguro será. Olha só, encontramos aqui em Dó então. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? E você então vai levar a música completa, sabe? Sempre preste atenção naquela sensação de descanso da música, sabe? Tipo, finalizou aqui, mesmo que não tenha finalizado a música. Essa é a primeira parte, você ter percepção de encontrar o tom da música só em ouvir. E claro, por meio de treinamentos, isso é totalmente possível. Vamos então para o segundo passo, que é onde você vai aprender a combinar os acordes, porque o tom você achou. Mas e aí agora? Quais são os outros acordes que eu vou usar na música, que vai encaixar na melodia? Então você precisa aprender também a identificar quais são os outros acordes que vão combinar com o tom que você achou. Para isso é preciso você entender, pelo menos basicamente, sobre campo harmônico. E eu vou passar para você um estudo de campo harmônico bem fácil de você entender, de você aprender. Para você aprender aqui campo harmônico, primeiro de tudo você salva essa tabela que eu estou deixando aí na tela. Você pode tirar o print dela para que você tenha acesso a ela mais fácil aí no seu aparelho. E nós vamos estudar por meio dela. Ela é a tabela básica do campo harmônico maior. Nela nós temos os tons aí de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, sabe? Esses tons maiores aí a gente tem. E nós temos também os graus, ou seja, cada acorde ele é representado por um grau, que é um número aí. Por exemplo, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Descendo aí a escala, no caso, a gente pode identificar esses números aí, onde cada acorde ele é representado por um número, por um grau. E os graus do campo harmônico, eles são os responsáveis por representar as sensações harmônicas. Cada acorde ele tem uma sensação, e essa sensação ela existe em cada tom. E então, para que a gente possa replicar essa mesma sensação do acorde, a gente precisa então se ligar no grau. O grau é o que vai nos identificar aquela sensação que a gente viu na outra música. Eu vou explicar bem direitinho aqui. Por exemplo, o quinto grau, ele sempre terá a mesma sensação, independente do tom. Veja só, no tom de Dó, a gente vê que o quinto grau do tom de Dó é Sol. Olha só. Preste atenção na melodia. Percebeu a sensação que trouxe a melodia? Quando a gente vai mudar, por exemplo, para outro tom, por exemplo, aqui o tom de Ré. A gente tem Ré e o quinto grau de Ré é Lá. Preste atenção, eu vou repetir a mesma melodia mudando o tom. E a gente vai ver que a sensação vai permanecer. Lá,
lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. A sensação harmônica é a mesma, sabe? A gente tem aquela mesma sensação de que é a mesma coisa, só que a entonação está diferente. Por exemplo, no tom de Mi, aonde o quinto grau é Si. Lá, 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 lá. Viu que a sensação do quinto grau é a mesma? Sempre a sensação é aquela mesma, sabe? De que parece que é a mesma coisa, é a mesma melodia, só que em um tom diferente. Então, os graus são os responsáveis por representarem essas sensações. Tom de Fá, onde o quinto grau é Dó, olha só. Lá, 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 lá. A sensação é sempre a mesma porque mantém a intenção da melodia. E os graus, eles mapeiam essas sensações. E, por exemplo, se eu tenho uma música com o primeiro, o quinto e o quarto grau, isso no tom de Dó, em todos os outros tons serão esses mesmos graus, os mesmos números, porque eles que representam a sensação da música em qualquer tom. Por exemplo, olha só aqui, Dó, Sol e Fá, primeiro grau, quinto e quarto. Essa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. Viu só como a gente usou primeiro, quinto e quarto grau? A gente tem a sensação da música e você pode perceber, porque eu vou repetir agora no tom de Ré. Primeiro, quinto e quarto. Ré, Lá e Sol. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. Viu só como a intenção da melodia permaneceu, a sensação harmônica permaneceu, porque os graus, eles representam essa sensação. E o melhor de tudo é que, usando esse sistema dos graus aí, você pode tocar uma música em todos os tons que você quiser. Músicas com 2 acordes, com 3 acordes, com 4, com 6 acordes. É só você prestar atenção no grau que a música, nos graus que a música vai ter. Se uma música é tocada no primeiro, no quinto e no quarto grau, em todos os tons aí você vai usar o primeiro, o quarto e o quinto grau. Se ela é usada, por exemplo, o sexto, o quarto, o primeiro e o quinto grau, todos os outros tons você vai usar esses mesmos graus. Então, nesse segundo passo, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu repertório e vai tocar uma música do seu repertório em todos os tons que você conseguiu. O mais indicado é que você comece com músicas com 2 acordes e toque essa música em todos os tons aí que você conseguir. Depois você vem para músicas com 3 acordes e faz esse mesmo processo. Músicas com 4 acordes, repete o mesmo processo. Músicas com 6 acordes e vai repetindo esse mesmo processo. Isso vai fazer com que você memorize a combinação dos acordes e também memorize as sensações que cada acorde tem ali na troca. Isso vai fazer com que você consiga aprender de fato a combinação dos acordes naquele tom que você pegou. E o terceiro passo para que você aprenda a tocar violão, e em 12 meses, em um ano aí, é você conseguir pegar ritmos de ouvido. E essa parte pode parecer difícil, mas é uma das mais fáceis que tem se você praticar da forma que eu falar aqui para você. Bom, quando você estiver tocando ritmo de ouvido, isso significa que você não vai estar precisando de setas, você não vai estar precisando de nada para que você consiga aplicar o tempo correto da música. Porém, antes de você desenvolver essa habilidade de tocar sem setas, somente de ouvir, você conseguir identificar o tempo da música e tocar de forma intuitiva, antes disso, você precisa sim utilizar uma ferramenta que é as setas mesmo. É claro que quando você estiver utilizando as setas aqui, por exemplo, 2 para baixo, 2 para cima e 2 para baixo. Isso aqui é um sistema que aí você pode tocar muitas músicas dentro desse ritmo. Mas quando você estiver querendo pegar aí o tempo da música, você vai precisar de algo como referência. Por exemplo, alguém mostrando o tempo. Então as setas funcionam dessa forma, beleza? Você precisa sempre de alguém ali auxiliando, pode ser um vídeo na internet, no YouTube aqui, alguma coisa assim, para que você memorize o tempo de cada batida.
mas o sentido das batidas a seta vai estar entregando para você. Você pode até falar, Max, mas eu já vi você falando que o sentido das setas não importam. Isso, não importam. Lá depois, quando você já estiver bem mais avançado. Mas no início, quando você ainda não entende sobre o tempo da música, vai praticando com as setas. Porque o que esse estudo das setas vai fazer para você? Vai conseguir fazer com que você internalize uma coisa chamada de pulsação musical. Essa pulsação musical é ela que vai trazer para você a sensibilidade, melhor dizendo assim, uma percepção melhor do tempo de qualquer música, porque de tanta música que você já dominou o ritmo por meio das setas, você consegue identificar e ter habilidades aqui para que você aplique as batidas na forma de acompanhamento. Isso, o acompanhamento da música, é a parte mais importante. É aquela parte onde você ouviu a música e você já sabe acompanhar ela, independente de qualquer coisa que você tem ou não. Se você tem seta para ver ou não. Por exemplo, quando você estuda com as setas, você pode estudar essa música aqui, por exemplo, olha só, com as setas, o ritmo valsa, uma para baixo e duas para cima. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. E aí você vai treinando as músicas, não só essa, mas qualquer ritmo. Você vai treinando com as setas, identificando isso aqui. E então você vai internalizando a pulsação musical e do nada você vai perceber que não vai estar mais prestando atenção no sentido das batidas, nas setas, e vai estar conseguindo fazer o acompanhamento. Por exemplo, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão e alcançar o primeiro lugar. Viu que aqui eu não utilizei nessa longa estrada da vida. Eu, basicamente improvisei aqui dentro do tempo da música, acompanhando nessa longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão e alcançar o primeiro lugar. Mas é claro que precisa sim de uma base. E essa base pode ser as setas para que você internalize a pulsação da música, que essa pulsação vai fazer você entender realmente o tempo das músicas. Eu estou deixando aqui agora, ó, na tela final dessa aula aqui, mais uma aula explicando melhor ainda sobre esse negócio de tirar o ritmo de ouvido, beleza? Se você quer aprender mais sobre isso, eu estou deixando aqui na lateral, é só você clicar e a gente se vê por lá.